Ah, é. Pessoal, ouvindo? Tranquilo, né? Então vamos começar. Tá todo mundo ouvindo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite. Tá ok. Então vamos começar a aula de hoje. Eu acho que ela é bem tranquila. É continuação do sistema de irrigação. Então vou arrumar aqui para a gente começar a aula. Já começou a gravar. Então, pessoal, vamos começar aí, né, a aula. Boa noite, Cleber, tudo bom? Vamos lá, então. Bom, pessoal, vamos dar continuidade, né, aos sistemas de irrigação. Deixa eu admitir mais gente aqui. Bom, nós estávamos falando, né, sobre os sistemas ou métodos de irrigação. Nós já falamos sobre a irrigação por aspersão. A irrigação por aspersão, ela pode ser convencional ou mecanizada, né? A convencional é aquela que não tem nenhum motor. A mecanizada já tem um motor, seja ele de que bota o trem para andar, ou até mesmo que, vamos dizer assim, que esse motor faça essa água ir mais longe. Um exemplo que tem dois motores mecanizados, né? O canhão. O canhão ele precisa tanto de um motor para movimentar ele, quanto um motor estacionário para que dê força para a água dele ser jogada. O pivô ele é mecanizado. Por que o pivô é mecanizado? Ele precisa de um sistema o qual vai proporcionar ele andar. Nós temos aí o gotejo. O gotejo, ele pode, nós temos aí a irrigação localizada, que é o gotejo, e o microaspersão. O que essa irrigação é a característica dela? Simples, ela irriga próximo à raiz da planta. Né? O gotejo, ele irriga, vamos dizer assim, no pé da planta mesmo. Já a microaspersão, ela faz o que a aspersão faz, só que micro. Como assim micro? Muito próximo à raiz da planta. Já a aspersão convencional, ela irriga o quê? A parte superior da planta. Então, a microaspersão, ela irriga a próxima raiz da planta, mesmo imitando a chuva. E a aspersão convencional, né, porque a mecanizada aqui tem um motor que força isso, seu deslocamento, ela proporciona o quê? A irrigação na copa. E estava faltando um método aí para nós trabalharmos, que é a irrigação por superfície, né? É uma irrigação, pessoal, que vocês vão ver, ela é a mais em conta de todas. É uma irrigação financeiramente barata. É uma das características dessa irrigação. Porém, ela é a mais melindrosa de se trabalhar. Enquanto a gente vê que o gotejo tem que tomar cuidado, a aspersão a gente tem que tomar cuidado, a de superfície é muito mais, tá? Muito mais cuidado. Um erro dessa irrigação de superfície se acaba com a área toda.
Então, vamos descobrir qual que é essa irrigação aí, pessoal. A irrigação por aspersão, a irrigação por superfície, né, pessoal, por inundação, alagamento, esse tipo de irrigação ela é mais utilizada no sul do país, tá? Igual traz esse gráfico aí para vocês. Está dividido em regiões, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. A região norte, a gente quase não trabalha irrigação. E quando trabalhamos, também é a de superfície. Vocês podem ver que a região norte aí, ó, nem se fala irrigação. Qual que é a região norte? Amazonas, Acre, Rondônia ali. Por quê? Lá alaga naturalmente, né? Quem conhece a região amazônica ali, as casas são construídas em cima de, vamos dizer assim, de tábuas mesmo, para que quando vem o alagamento, essa água sobe e a casa fica flutuando. Já a região Nordeste, pessoal, é uma região onde se trabalha muita irrigação, tá? Porque lá a maioria dos estados só produz se tiver irrigação. É uma das regiões que mais importa frutas, né? Manda frutas daqui para fora. É uma das regiões muito produtoras que tem a dificuldade com água. Todo mundo sabe que o Nordeste sofre com secas. E o que acontece? Na região Nordeste, a irrigação cresceu muito, porém ainda tem muito a crescer. Nós temos a região Sudeste, é uma região rica. Nós estamos falando aí do estado de São Paulo, né? Riquíssimo. Então, é uma região rica, não só em indústria, mas também em agricultura, principalmente a cana-de-açúcar. E a cana utiliza muita irrigação nessa região, na região Sudeste, tá? Então, o que acontece? Na região Sudeste, a principal irrigação aí é a de pivô central, tá? Seguida do aspersor convencional. E vem a região Centro-Oeste, depois eu falo da Sul. E vem aí a região Centro-Oeste, né? Pouco irrigada, ainda tem muito a crescer aqui na região Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso aí, tem muita área para ser explorada. E por último, pessoal, região Sul. Alguém sabe me dizer por que a região Sul utiliza da irrigação de superfície? Ela sai disparada em todo o país aí, né? É uma região que utiliza bastante de irrigação, mas por que na região Sul a irrigação por superfície é a mais utilizada? Alguém tem uma noção disso? O porquê? Tem 3 fatores. Alguém se habilita a chutar um aí? Ah, professora, eu tô só curioso mesmo. Mas eu não vou chutar, não. Porque... Oxi! É simples, pessoal. Os 3 fatores são: primeiro, terreno. O sul, ele é mais planície do que aqui, do que qualquer outra região. O sul, ele é plano. E para você trabalhar irrigação de superfície, precisa que seja plano. Segundo, as culturas trabalhadas, né, na região sul. Quais são as culturas trabalhadas? Arroz, trigo. Tudo isso, pessoal, pode ser utilizado o sistema de irrigação por alagamento. Tranquilo, tranquilo. E o terceiro é a disponibilidade de água. Essa irrigação por superfície, ela utiliza muita água. Ela é a que mais esbanja a água. E na região sul, querendo ou não, tem uma quantidade de água bacana. Então, você junta 3 fatores: planície, as culturas ali utilizadas e a quantidade de água que se tem disponível no sul do país, que é uma quantidade considerável. Por isso que essa irrigação ela é a mais acentuada lá no sul do país. E outra também que eu costumo dizer, porque o desgrama é o tal do gaúcho, o bicho pão duro. Nossa, só que povo do sul é muito pão duro. Então, por quarto, eu coloco também a economia, porque eles gostam de segurar dinheiro.
Então, que raça pão dura, tá? É esse povo do sul. Então... Bate, não fala isso que eu jogava sua aula no YouTube. Mas é pão duro mesmo? Quer gastar? Oxi, moço, quer gastando água? Eu sou contra essa irrigação de superfície, mas ela existe, paciência. Mas o que acontece, pessoal? Não é descriminalizando, é só colocando assim minha opinião. Continuando aí, então vocês já perceberam que os métodos de irrigação, eles são divididos em pressurizados. O que é pressurizado? Que a água passa dentro do encanamento. Né? Vocês perceberam lá que tem a motobomba, a bomba que suga essa água vai dentro do encanamento até chegar no seu local de destino. Então é pressurizado, a aspersão é assim, a localizada é assim. E por superfície, pessoal, não precisa de encanamento. O trem é bem assim, a lá vão ter mesmo, tá? É muito engraçado isso, mas existe. Eu costumo falar que a irrigação por superfície é aquele cara assim, bem lambão. De verdade, gente. Porque para mim isso é desperdício de água. Minha opinião, mas pode fazer, tá? Depois vocês também tiram a opinião de vocês. Porque olha aqui, inundação. Eu abro a porteira e deixo a água entrar à vontade, até inundar minha área. Depois eu fecho a entrada de água, essa água desce, né? Porque o solo vai infiltrar, vai perder por evaporação. Isso é o sistema de irrigação por superfície. Nesse caso aí, tem um talhão e a gente inunda esse talhão. Como se diz, chucha a água aí, deixa a água entrar. Lógico que a gente faz um controle, né, pessoal? Tem um cálculo que a gente faz, na próxima aula eu vou ensinar vocês, para saber quanto de água eu vou deixar passar. Porque eu vou alagar. Se eu alagar demais, algumas plantas vão acontecer o quê? Vão morrer, né? Eu vou perder algumas plantas. Então, eu faço essa inundação por um determinado período de tempo, que eu sei que meu solo vai encharcar, mas na hora que eu fechar o sistema de inundação, o que vai acontecer? Essa água vai descer. Porém, meu solo vai ficar encharcado de água, disponibilizando água para a planta. É esse o raciocínio desse tipo de irrigação. Bom, e temos dois tipos de sistema de irrigação, pessoal. Tem um permanente, é o mais utilizado no mundo e é o que a cultura do arroz gosta. Somente a cultura do arroz, tá? Se você fizer isso para outras culturas, lascou. Fala o português, claro. Porque o arroz, ele se adapta à inundação, e muito bem. Tá? Mentira, tem uma planta também no Amazonas, que ela só dá por inundação. Essa planta, ela só dá, eu esqueci o nome dela agora, vou puxar na minha memória. Ela só dá lá no Amazonas que inunda, passa parte do ano inundado. Essa planta dá e eles colhem ela para fazer vassoura, artesanato, um monte de coisas, tá? Então, assim, o arroz é o mais conhecido no mundo. E temos aquela intermitente, que é usado para cultivar cebola, pastagem, alguns tipos de capim, que é essa que eu estou falando. Eu inundo, fecho minha compota, vamos falar assim, né? Fecho lá a barreira e essa água desce. Aqui vem explicando direitinho o que é esse sistema de irrigação por superfície. Ana? Oi. Só que essa quando coloca bastante água desse jeito no solo, principalmente no cultivo de arroz, aí tem um certo limite assim para voltar a ligar a água novamente, ou ela tem que estar sempre inundado? O grande parte do período da produção do arroz fica inundado, grande parte. A gente só começa a tirar essa água do arroz, dessa inundação, próximo à colheita. Porque não tem como entrar para colher com ele inundado. Mas até bem próximo à colheita, fica inundado. Grande parte do período da cultura é inundado. Aí você faz os talhões.
Aí tem um sistema que você controla a entrada e a saída de água. Então você fecha a saída de água, inunda essa área e mantém ela inundada. Quando você quer secar, você só abre a saída de água, deixa essa água escorrer, o solo seca, você entra e colhe o arroz. É assim, isso ainda é muito visto na China. Na China tem as montanhas e eles fazem esses talhões mesmo, esses bancos, esses tabuleiros. Inunda na montanha. Você olha assim, a montanha ela tá picotada, com talhão para arroz. Aí eles inundam, aí depois eles abrem e deixam essa água escorrer. Entendi. Onde eu trabalho, eu não estou me lembrando assim exatamente o mês, só que chega para a gente uma soja que ela é plantada lá em Tocantins. Uhum. Ela é lá de uma região tal da Lagoa da Confusão. Exatamente, é um lugar onde é plantado arroz, sabe? Uhum. E por isso já chama Lagoa da Confusão. É planta arroz. Eu imaginei. Planta o arroz depois da colheita do arroz, é o tempo que que seca, né? Uhum. E aí só pelo como o solo está bastante úmido, aí vem a planta da soja. E é uma soja mais tardia que chega, né? Até por conta desse fator. Então, assim, aqui no Brasil ainda tem, e assim, igual você falou, uma soja que vem num local alagado, total. E o próprio nome diz, né? Lagoa da Confusão. Deve ser uma benção. Isso. Só que a soja, ela já é depois que a água já baixa para o solo, sabe? Depois da colheita do arroz. Aí eles fazem não exatamente a rotação, né? Mas é a sucessão. A sucessão. Mas é porque fica muito nutriente, Natal. Muito nutriente. Essa alagação, ela cria, igual no Pantanal. Se você pegar áreas do Pantanal que estão secando agora por causa da seca excessiva, ela tem uma turfa. Ela tem uma nutrição gigantesca, bem próximo, essa área que ficava inundada, próximo mesmo à superfície do solo quando seca. Então, assim, nessa região que planta arroz, fica um resíduo também muito grande de nitrogênio. Porque você tem que fazer toda a adubação para o arroz. Isso aí tem que ser feito. Só que devido a essa inundação, esse alagamento, nem todo nutriente o arroz consegue absorver. Faz parte dele. A gente nutre, mas mesmo assim ele não absorve tanto. E fica restoio. Então fica resto de muita coisa. Tem gente que, inclusive, utiliza esse plantio de arroz para criar peixe também. Você vai alagar, você vai manter alagado, vamos fazer duas funções? Aí, o que acontece? Você põe o peixe excreta o quê? Nitrogênio. Aí, na época da colheita, você tira o peixe e tira a água. O que ficou nesse solo? Nitrogênio puro. Por isso que compensa você vir com a soja. Também tem esse fator. Às vezes eles criam peixe, aí compensa. Então, me tira uma dúvida. Quando vai fazer uma correção de um solo desse nível, suponhamos então que ele tem que ser a quantidade de adubo a ser passado, ele tem que ser sempre um pouco a mais, para que ele certamente ele vai perder um pouco, né? Ele vai descer direto do solo. Então, ou não há essa necessidade? Depende muito grande, Natal, qual cultura você vem depois. Isso aí depende. A gente tem uma adubação de arroz, ela é um pouquinho exagerada, na minha opinião, para o arroz, porque se você pegar o arroz em sequeiro, que é plantado no seco, o arroz irrigado, esse arroz irrigado ele exige um pouquinho mais de nutrição, tranquilo. Só que esse solo, ele já sobe alguns nutrientes, porque quando você alaga, aquele nutriente da lavoura passada, que percolou, que desceu, com a água ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Ele vai subir. E esse arroz, por mais que ele precise de nutrientes, nem todos os nutrientes que tem ali ele vai absorver. Então fica um solo muito rico. A gente tem que vir fazendo algumas adequações para o plantio da soja, às vezes com a calagem, ou até mesmo uma gessagem nessas áreas.
Porque esse excesso de água vai criando também uma oxidação desse solo. Então, esse solo ele vai ficando com mais cargas negativas. Então, eu preciso vir com uma calagem para neutralizar essas cargas. O arroz ele também exige uma calagem muito forte do solo, no solo. Então, assim, depende do que você vem depois. A soja, ela é exigente de nutrientes, né? Principalmente o nitrogênio. Só que o nitrogênio, principalmente se for uma área que se você plantar arroz e criar peixe, o nitrogênio vai estar ok. A gente só tem que vir com os outros nutrientes. Ok? Depende. Tu tem que raciocinar. Tu tem que raciocinar, depende. Não, mas eu entendi perfeitamente, até quando você disse que o mesmo fator que a água, ela desce também, com a água ele pode voltar ao solo, né? Volta para a superfície. Não, compreendido. Não, tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, o sistema de irrigação por superfície, ele é um método não pressurizado, ou seja, ele não passa por encanamentos, né? Essa água, ela vai movimentar livre e pela gravidade, ou seja, provavelmente meu solo ele tem um declive, a água vai sair do alto e chegar aqui no baixo. Ou eu tenho que ter muita água para essa água subir. Eu tenho que ter uma vazão muito grande. Coisas que geralmente não acontecem, né? Bom, eu também, pessoal, posso levar essa água que eu quero alagar através, né, de canais ou tubos. Ah, tudo bem, Ana. Sua área ela é tão plana que essa água não vai encharcar. Eu posso pegar um cano ou fazer manilhas que direcione essa água até o local que eu quero. Tranquilo. Só que qual é o grande problema, pessoal? É o que eu estou acabando de falar, a topografia. O declive é de 0 a 6%, para você não estragar o solo, para que essa água não vire uma enxurrada, né? Que venha lavando tudo, criando crateras nessa área. Não é recomendado para solos com alta permeabilidade. O que são solos com alta permeabilidade? Que filtra muita água. Quem são esses solos? Solos arenosos. Nossa região tem o quê? Areia, é um solo arenoso. Para o centro-oeste, pessoal, tem que se tomar cuidado. Toda a água que eu jogar ali, essa água vai ser infiltrada, essa água vai ser infiltrada, essa água vai ser infiltrada. Esse solo, ele não vai encharcar, nem aqui, nem na Cochichina. Não adianta eu querer isso, né? Não é recomendado para solos com alta permeabilidade, porque perde muita água. E para solos instáveis. Quem são solos instáveis? São solos, pessoal, que estão, vamos dizer assim, pouco agregados. Eu tenho um solo que ele quase não é agregado, né? É um solo ainda que está se formando, muita areia. Ele ainda... Gente, esse solo vai fazer cratera, vai ser lavado, não tem como, tá? Então tem que se tomar cuidado com as características do meu solo. Quando eu tenho solo assim, antes eu trabalhar com a microaspersão, que cai ali no pezinho da planta, em pouquíssimas quantidades, e até mesmo com aspersão, com muito cuidado, se eu tiver um solo que degrada com facilidade. Bom, devido à forma de distribuição da água, é o método que mais consome água. Lógico, eu tenho perca, gente, de água por esse método, e muita perda. Gente, a água está correndo livre. A Deus dará. O quanto que não vai perder até essa água chegar onde eu quero que ela chegue, né? Então, se perde muita água nesse caso. Menor eficiência na aplicação e distribuição. Tá, a gente calcula. Ah, eu tenho um talhão, vamos pôr pequeno aí. Ah, fiz um talhão de 100%, 100 metros quadrados, 100%. Eu tenho um talhão ali. Eu fazendo um cálculo de acordo com a minha análise de solo, eu sei que tem que entrar X litros de água nesse talhão.
eu vou lá e abro o meu sistema de irrigação para essa água entrar. Tá. Mas todo dia o sol tá igual? A evaporação tá igual? Não. Tem dia que tá mais quente, vai evaporar muito mais água. Então eu pego o começo até o final da minha irrigação, eu perdi muita água. Essa eficiência, ela é muito falha, tá? Isso ocorre por dois motivos. Falta de combinação adequada das variáveis de comprimento da área, declividade da superfície do solo, vazão aplicada e tempo de aplicação. E o manejo deficiente, olha o tanto de erro. Falta de combinação adequada do comprimento da área. Eu tenho uma área muito grande, muito extensa. Gente, a hora que chegar lá no final da minha área, o começo da minha área, minhas plantas estão pedindo socorro porque estão morrendo afogada. Se eu fizer uma área, um talhão muito grande. Declividade da superfície do solo. Meu solo não tem declive nenhum, é uma planície. Planinha, planinha. Tá chegando água. Pessoal, também até chegar no final aqui, ai, Jesus, demora. Tem que ter um declive, mas também não um trem assim caído, não, pelo amor de Deus. Vazão aplicada. Eu vou fazer irrigação por inundação, que lá no meu fundo de casa passa um braço do rio fulano de tal, e eu quero mexer com essa irrigação, vou fazer ela. O ser humano encapetado nem foi lá calcular quanto que é a vazão daquela área. Vocês vão ver isso nas próximas aulas, vocês têm uma base. Vocês olhar em algum lugar e falar, não, essa água dá, essa água não dá. Tem como fazer isso. Tá? As próximas aulas a gente vai aprender isso. Aí, você faz um talhão gigantesco, calcula mal a quantidade de água que vai entrar. E aí, Jesus? Como é que faz? Né? Tempo de aplicação. Vou deixar menos tempo. Vai chegar um restinho de água lá no final. Não resolve. Parte da sua área vai ficar mal irrigada. Isso é um manejo deficiente, né? Um manejo que o cara é lambão, não faz os trem direito. Esse sistema, pessoal, de irrigação que nós estamos conversando, ele é o mais antigo do mundo. Foi o primeiro a ser inventado há 6.000 anos atrás, né? Pelas antigas civilizações. Espera aí que eu estou admitindo um pessoal aqui. Pelas antigas civilizações. Então, na China ainda é muito utilizado para o plantio de arroz. Resumindo o que eu falei, requer áreas uniformes, lógico, sem muita elevação ou depressões, baixa declividade, e deve atender às exigências do solo. Solos muito permeáveis não são indicados e também muito heterogêneos. E tem baixa eficiência, pessoal. Dependendo da maneira que você trabalhar com esse sistema, você tem entre 40% e 70% de eficiência. Imagina, 60% do seu serviço ser jogado fora. É muita coisa. Não é normal isso. Aqui um exemplo, né? Nós temos, resumindo, o manejo de inundação contínua ou intermitente. Aqui, ó, a vazão onde a água entra e sai. Se eu vier aqui e fechar, essa água que está vindo aqui vai parar de entrar. Essa aqui é a área que eu quero que irrigue, né? Que seja irrigada. E aqui é onde tem a água disponível. Então, eu abro aqui, vai haver a vazão e vai inundar toda a minha área, tá? Aqui é um talhão, pessoal, essa primeira figura aqui que eu vou mexer nela. Esse talhão aqui, ó, vocês podem ver que ele está delimitado e alagado. Dependendo da profundidade desse alagamento, é que eu crio peixe. Então, eu tenho duas rendas aí, né? Da lavoura e do peixe. Temos que lembrar sempre, pessoal, onde essas irrigações são utilizadas. No arroz, em pomares,
cereais como trigo, no sul se encontra esse tipo de irrigação, e pastagem, tá? A pastagem é bastante utilizada esse tipo de irrigação. Por quê? Se você for colocar na pastagem uma irrigação por aspersão, tubulação tem que ser enterrada, né? Então se gasta muito. Então acaba que fica mais barato eu realizar esse tipo de irrigação aí que vocês estão vendo. Lembrando sempre que vai exigir terrenos planos, em geral sistematizados, com muita disponibilidade de água e baixa capacidade de infiltração. Na irrigação por inundação, pessoal, muito utilizada, principalmente no sul do país, é aplicada em bacias ou tabuleiros, mantida sobre a superfície do solo, praticamente em todo o ciclo da cultura, quando esse aí é permanente, geralmente para a cultura do arroz. Podemos ter, pessoal, tabuleiros retangulares ou em contorno. E vai variar o tamanho, tá bom? O tamanho varia de acordo com o sistema de manejo. Cada um sabe o manejo aí que faz, vamos dizer assim. Para projetos em manejo manual, a área tem que ser menor que 1 hectare, ou seja, 0,75 hectares, tá? Ou maior ou igual a 0,75 hectares quando eu tenho mecânica. Como assim mecânica? Eu tenho maquinário para fazer esses tabuleiros. Eu tenho maquinário que eu consiga ligar e desligar ou a vazão da minha água. Eu tenho sistemas elétricos para isso, eu tenho sistemas mecânicos para isso. Gasto um pouquinho mais, mas por enquanto é a irrigação mais barata que temos. E um dos aspectos fundamentais, né, pessoal, para mim construir um tabuleiro, fazer o quadrado que eu vou produzir, vamos dizer assim, está relacionado com a declividade do solo. Ou seja, essa diferença do tabuleiro, ele não pode passar de 20 centímetros, tá? E como que eu calculo essa vazão? Porque muita gente pergunta assim, tá, Ana, como que eu vou calcular a entrada de água, né? Quanto eu vou calcular quantos litros por segundo tem que entrar dentro do meu tabuleiro? É simples. 0,12 é um fator que fica aí, ele é fixo, é um número fixo. É igual a desgrama do pi. Pi não fica 3,14? Nesse cálculo aí é 0,2. Vezes a área. Qual que é a minha área? 750 metros. 1.500 metros? Não sei. 0,12 vezes a área, vezes a evapotranspiração da cultura. Quanto que a cultura consome de água por dia? Por isso que eu tenho que saber quanto minha cultura precisa de água, porque para decidir quantos litros de água por segundo vai entrar no tabuleiro, eu tenho que saber quanto minha cultura consome. A evapotranspiração da minha cultura. E a VIB, velocidade de infiltração do meu solo. Quanto meu solo bebe de água por dia? Se eu ficar ali com a garrafinha, quanto dessa água que ficou esguichando meu solo absorveu? Não, porque o solo vai absorver até um limite, né? O solo, ele não vai ficar absorvendo a vida toda, não. Vai chegar num ponto que ele vai alagar. Então, é isso que eles querem saber. E com isso, eu calculo quantos litros por segundo cada talhão, cada tabuleiro meu vai receber de água. Simples assim, não tem segredo, é tranquilo. Os tipos de irrigação por superfície, pessoal, pode ser de tabuleiros retangulares, podemos fazer tabuleiros pequenos ou grandes, vai depender da minha área, vai depender do meu financeiro, vai depender do fator solo. Eu tenho inundação em tabuleiros em contorno e eu tenho inundação em faixas. O que é faixa? Uma faixa. Eu vou inundar só aquela faixa. Então eu planto em faixas.
Eu pego uma linha onda assim reta, ó, e tchau, de 2 a 30 metros, tá? Também não vai exagerar. E eu faço faixas. Eu posso fazer uma faixa aqui, ó, daqui lá, tchau, de 2 metros ou de 30 metros, tá? Geralmente isso é para pastagem. Pastagem vocês vão encontrar mais esse tipo aí de irrigação. E aqui eu trago uma figurinha para vocês entenderem isso, né? Irrigação por faixa. Tá vendo que eu faço os quadradinhos? Eu estou irrigando uma faixa. A faixa, pessoal, geralmente ela é mais quadrada mesmo, tá? Tabuleiro retilíneos, que são mais retangulares. Não entendi o kkk não, mas tudo bem. Aí nós temos os tabuleiros retilíneos, que são geralmente retangulares. E por último, os tabuleiros em contorno. Eles fazem curvinhas, igual uma pista de kart. Tá? Por que faz essa curvinha? Simples, pessoal. Eu tenho uma área que se eu for plantar reto, retão, o declive é muito grande. É perigoso causar uma enxurrada e lá no final da minha área eu ter perda. Se eu planto em curvinha, a água ela tem que fazer essas curvinhas. Então quebra a velocidade da água e com isso eu não perco o solo e não tem perigo de eu causar uma enxurrada no final do meu talhão, tá? Então é por isso, se alguém falar assim, vamos plantar em tabuleiro ou vamos plantar em contorno? Aí você fala assim, depende do declive da área. Simples assim a resposta. Continuando, mais exemplos aí para vocês, né? Do plantio aí em alagado. Aqui não está tão alagado, mas vocês veem que é alagado. Mais um talhão aqui alagado. Esse está alagado bonito. Aí dá para criar uns peixinhos bons. Outro exemplo, né, do desenvolvimento aí. Em pequenos talhões, vocês veem que esses são menores, ó, 2 metros. Aqui eu acredito que tenha 2 metros aqui e segue reto, ó. E vai reto, e vai reto. Então tem 2 metros aqui e segue reto. Deixa esse espaçamentozinho aqui e vida que segue. Continuando, agora, isso daí eu falei, não. Vamos falar do segundo método. Então esse aí nós já conversamos. Qual que é o segundo método de irrigação por superfície? Através de sulcos. O que são sulcos? São rasgos. São rasgos aí, ó, na terra. Então eu planto, do lado da minha linha de plantio, eu faço um rasgo e inundo. Irrigação por sulcos. Ou sulcos corrugados. Qual que é a diferença, né? Pelo amor de Deus? Simples. Os sulcos corrugados, pessoal, são sulcos mais fininhos, tá? Eles não são sulcos tão abertos como de cima aqui. Eles são sulcos mais fininhos, certo? Então, eu tenho um retilíneo, que vai reto toda a vida. Os em contorno, que é o mesmo processo do de cima. A gente não faz o talhão em curvinha para irrigar a superfície dele, não causar enxurrada? A mesma coisa aqui. Quando eu faço meus sulcos em contornos, né, fazendo ondinhas, é justamente para isso, para que a água não ganhe velocidade. Ele segura um pouco a velocidade da água. E sulcos corrugados, pessoal, são sulcos menores, tá bom? Para não entrar tanta água. Não deixa de irrigar, mas irriga um pouquinho menos. Isso é para não causar uma erosão muito grande. Para plantas sensíveis ao alagamento. Tá, eu só tenho esse sistema de irrigação. Ok, nós dá um jeito. Então, entra menos água por tempo, vamos dizer assim. Então, o sistema de sulcos, eles podem ser comuns. Você faz um rasgo mesmo, gente, é um sulco. Você cava reto assim, ó, tchau, a vida toda. Geralmente para olerícolas, cereais, algodão, cana, pomares, sulcos em contornos.
para as mesmas coisas de cima. A diferença é qual é o tipo de solo que eu tenho, né? Corrugação são culturas, pessoal, que exigem menos espaçamento, tá? Então, são linhas mais fininhas com espaçamento mais curtinho. Então, na minha área de pastagem, eu posso fazer várias corrugações e uma mais próxima da outra. Por que mais próxima da outra? Porque meu espaçamento é menor. E os sulcos em tabuleiros. E também os sulcos em zigue-zague, ou seja, eu faço um rasgo assim e venho fazendo assim, zigue-zague mesmo na área. Ana, vai irrigar toda a área? Vai, porque esse solo vai infiltrar. Se esse solo vai infiltrar, ele vai encharcar. Então, toda a parte de baixo do solo, por mais que minha irrigação esteja em zigue-zague, né, vai ter água disponível para a planta sim. Qual que é o problema quando eu faço o sulco de zigue-zague? Maquinária agrícola, tá? Por isso, geralmente, é pomares e uva, que eu possa, né, fazer manualmente o trabalho nessa área. Eu não preciso entrar com maquinária agrícola, tá? Então, são áreas onde vai exigir uma mão de obra maior. Então, o sulco de zigue-zague resolve mesmo o meu problema, porque toda a área ali, abaixo daquele solo, vai ter uma umidade. Essa umidade vai ficar disponível para a planta, sim. Porém, eu não posso entrar com maquinária agrícola na área dessa, é loucura. Eu fazer sulco de zigue-zague e depois querer passar um maquinário para colheita. É doideira, se você for raciocinar. Então, explicando aí, né, a irrigação por sulco adapta a maioria das culturas, principalmente as cultivadas em fileiras. E linha, tá? Eu fiz meu plantio em linha. Faço minhas linhas, faço um rasgo e tenho uma irrigação por sulco. Aqui, ó. Na primeira figurinha aqui, ó. Então, eu planto aqui e alago aqui. É uma irrigação por sulco. Sulcos comum ou em terra plana, que foi aquela primeira figura que eu mostrei. É o mais utilizado, tá? Exige uma sistematização do terreno, ou seja, esse terreno ele tem que ser trabalhado, esse terreno ele tem que estar plano, tá? Não pode ser também um terreno desgramado, cheio de curvinha. Primeiro que ou a água não passa essas ondulações, e se passar, essa água ganha velocidade. E se ela ganhar velocidade, ela vai causar danos no seu terreno. Um alinhamento reto, tá? Declividade ideal. Qual que é a declividade ideal? De 0,1, usável de 0,2 a 1%. Tá? O ideal é 0,1, mas o povo, meu filho, não respeita esse 0,1 nunca. Forma IV. Ana, o que vai ter forma IV? Meu sulco. Eu não vou ter que rasgar a terra? Pois é, que formato tem esse rasgo que eu faço na terra? IV. Esse é o formato do meu sulco, onde a água vai passar. Tá? Comprimento. Quanto que pode ter cada sulco meu? Meu rasgo, né? Meu tabuleiro ali, vamos dizer. De 100 a 500 metros. Então, pessoal, eu vou fazer um rasgo contínuo de 500 metros. Ah, Ana, por que eu não posso fazer mais? Raciocina, cabeção. Se eu vou ter um declive na minha área de 1%, 1,0, e eu taco bet. Não, 500 metros é pouco. Eu vou fazer um rasgo de 1.000 metros, 1 quilômetro, com declive de 1. Qual que é a sua velocidade da sua água vai chegar lá, né? Ela chega destruindo meio mundo. Então, quanto maior o seu rasgo, menor o seu declive, tá, inteligente? Porque senão, lá no final, vai te dar problema. Tem que se tomar cuidado com isso. É uma irrigação que gasta pouca, mas exige massa cinzenta do povo. Temos o sulco em contorno, né, que é aquele onduladinho lá. Não precisa ser reto, pode ser ondulado.
Pode ser construído em certa declividade, né? Pode, porque essa curva, ela diminui a velocidade da água. Então, meu declive pode ser maior justamente por causa dos contornos. A condução da água para distribuição nos sulcos é feita em canais, né, revestidos com tubulação na direção morro abaixo. Como assim, Ana? São terrenos, pessoal, que têm uma maior declividade. Então, a chance dessa água ganhar velocidade é muito boa. O que eu faço? Eu faço, né, um revestimento nesse canal. É a mesma coisa, eu partir um tubo ao meio e colocar ele lá. Pode ser feito até com manilhas, tá? Aquelas manilhazinhas pequenininhas. Mas eu tenho que fazer uma retenção dessa água, porque senão eu vou fazer um estrago muito grande, muito do bom, tá? Sulcos em contornos. Continuando aí. Pode ser também um sistema de mini sulcos. Eu faço sulcos menores, pessoal, sulcos mais finos. Esse método, pessoal, é bom para quem não exige capinas e planta em alta densidade, planta amontoado mesmo, sabe? Diminui o espaçamento entre a cultura, né? O espaçamento entre plantas, o distanciamento entre fileiras. Eu faço a redução desse distanciamento e faço essa irrigação em sulcos com sulcos mais finos. Entendeu? Então, seria assim, um exemplo para vocês raciocinar isso. Um sulco grande, um sulco pequeno. É a mesma coisa da aspersão e da microaspersão. A aspersão, eu estou jogando mais longe essa água. A micro, eu estou jogando mais próximo da planta. A mesma coisa são esses mini sulcos. Esses mini sulcos serão menores, mais constantes e vão ficar ainda mais próximos às plantas, tá? A vazão por sulco é pequena e esses sulcos não podem ser muito longos, porque vai passar pouquíssima água nesses sulcos. Se eu faço rasgos finos muito grandes, esse solo absorve muito essa água e essa água não chega no final da onde eu quero irrigar. Para mim não resolve. Os sulcos são geralmente constituídos após campo ter sido semeado. Então, primeiro eu faço minha semeadura, tá? Eu venho e semeio. Depois eu venho fazendo esses pequenos rasgos, esses pequenos mini sulcos. Bom, pessoal, essa irrigação por sulcos consiste na aplicação de pequenos canais ou corrugações. A água aplicada nos sulcos infiltra ao longo do caminho, molha e movimenta-se verticalmente, lateralmente, umedecendo o solo. Como assim? Eu tenho meu solo. Meu solo está aqui, um quadrado. Imagina aqui, minha área está aqui. O que acontece com a minha área? Eu venho e faço um sulco aqui no meio. Essa água, ela vai entrar lateralmente, né? Porque meu sulco não está em V, ele vai encher de água. Então, a água vai vazar por essas paredes. E essas paredes vão permitir minha irrigação lateralmente e profundamente. Então, eu tenho uma distribuição bacana de água. Eu preciso inundar toda a minha área, igual no primeiro exemplo? Não. O de inundação inunda tudo. Gasta-se muita água. Aí eu tenho a irrigação por sulco. Economiza água, porque essa água ela é direcionada, eu não preciso jogar água na área toda. Ela vem num sistema canalizado em forma de V. Canalizado que eu falo é pela terra, tá, pessoal? Não vai cana, não sendo mini sulco, mas nesse caso aqui em V, onde essa água infiltra aqui e infiltra as laterais do meu sulco, molhando toda a área, tá? A forma da geometria do perfil depende da cultura a ser irrigada. Pode ser na forma de U? Pode.
Só que mesmo assim eu bato o martelo para vocês. Depende do declive da área de vocês. Quanto maior o declive, mais cuidado com os métodos de irrigação, tá? E a largura varia de 20 a 30 centímetros. Ou seja, o meu canal que vai conduzir a água, ela pode ter de 20 a 30 centímetros, tá? Então você vem com a régua, 30 centímetros. Eu não trouxe minha régua hoje, é uma régua daquelas comuns. É o tamanho do meu sulco que vai passar a água. Qual que é a profundidade? De 15 a 25 centímetros. Então você percebe que não são tão profundos, são rasos, tá? E qual o espaçamento de um sulco para o outro, né? Do rasgo no chão ao outro? Vai depender da cultura, tá? Pode ser de metro em metro, 90 centímetros, 1,10 m. Depende da cultura e do espaçamento que eu estou trabalhando. Frutíferas, a cada 1,10 m. Ah, Ana, raciocina comigo, pelo amor de Deus. Tem uma frutífera ali. Aí o espaçamento dela é 2 metros. Aqui tem uma, aqui tem outra. Eu posso fazer um sulco no meio? De verdade? Qual que é o tamanho da raiz dessa planta sua? O mais certo é você fazer ele próximo a um lado da árvore, tá? Próximo a uma copa da árvore. Só um minutinho, pessoal, vou responder aqui. Só um minutinho. Voltei. Então, pessoal, se eu tenho ali um pomar, compensa eu fazer no meio do pomar ou mais próximo, vamos dizer assim, da raiz desse pomar? Eu aconselho fazer mais próximo, tá? Bem mais próximos, vamos dizer assim. Ops. Deixa eu ver aqui. Deve ter uma declividade, né, inferior a 1%, para minimizar a erosão. Isso aí você já ouviu hoje várias e várias e várias vezes. Um exemplo aí, né, de irrigação por superfície. Olha que bonitinho. Aqui, pessoal, essa água ela vem canalizada, tá vendo? Ela vem por uma tubulação, o qual tem uma vazão aqui, ó, e a água vai inundando. Aqui mais um exemplo, ela vem por um sistema de irrigação aqui, chega aqui, né? Essa água é colocada no sulco. Olha o tamanho desse sulco. Esse aqui é um pouco mais raso, porém um pouco mais largo. E esse aqui, ó, pessoal, deixa eu aumentar essa foto aqui para vocês verem, ó. O que acontece nesse sistema aqui? A água vem para um canal maior e só tem as mangueirinhas que sugam a água daqui e jogam nos sulcos menores. Tá tudo irrigado aqui, ó. Bem interessante, né? Desde que feito direito. Então, pessoal, o que acontece? Exige superfície plana, alta disponibilidade de água. Gente, vocês imaginam quanto de água não vai nisso aí? Olha o tanto de água sendo jogada. Jesus abana nós. Exige solos profundos. Apresenta alto potencial para perda d'água. Lógico, eu vou perder por evapotranspiração do solo. Eu vou perder por infiltração. Eu vou perder por um canal mal feito. Tudo eu vou perder água. É um sistema que gasta muita, mas muita água mesmo. Outro exemplo aqui de irrigação por sulco, que é milho, tá? Depende, né, pessoal? Igual falou, da cultura da planta, qual cultura, do tipo do solo, quais os equipamentos aí utilizados.
O espaçamento nunca deve ser maior que 2 vezes a profundidade efetiva das raízes. Ana, boiei nessa regra. Qual que é a profundidade da minha raiz? 30 centímetros. O espaçamento entre um sulco e outro nunca deve ser maior que 60 centímetros. Ah, eu tenho uma raiz de um pomar, 1 metro de profundidade. 1 metro. Qual que é o máximo de um sulco ao outro? 2. Fácil calcular isso, né? Cana. Ah, eu vou fazer isso aqui para cana. Ok. Qual que é a profundidade da raiz da cana? X vezes 2 é o espaçamento entre um sulco e outro. Super tranquilo isso, né? Não tem muito segredo. Outra característica que vem explicando novamente, só que tem uma coisa que eu não falei para vocês. Esse rasguinho aqui, ó, é onde vai passar o sulco, tá? O sulco aqui, ó, esse rasguinho aqui. A água que deve passar aqui, pessoal, ela não deve ser inferior a 0,5 litros por segundo e nem superior a 2 litros por segundo. Então, nesse rasgo aqui, pessoal, não pode passar mais do que 2 litros por segundo, porque senão causa danos, né, ao solo. Causa uma lavagem do solo de nutrientes, machuca a raiz um pouco, né, deixa ela exposta. Então, evitar isso, certo? Aí vocês perguntam, tá, você já falou ali um pouquinho do comprimento dos sulcos, não passar de 500 metros. Esse daqui dá muito mais, né? O tamanho a gente perde de vista, certo? A gente olha assim e se perde, né? Esse tamanho desse sulco vai depender de alguns fatores, né? Como a forma da área, qual que é o formato da minha área, qual que é o meu tipo de solo. Isso é muito importante, tá? É um solo arenoso? Never. Não pode ser um solo arenoso esse tipo de irrigação. Qual que é o declive desse sulco? Vazão a ser transportada. Quanto de água por segundo é transportado num sulco desse? Minha mão de obra disponível. Eu tenho uma mão de obra? Muita. Até mesmo para adequar esse sulco, né? Adequar e fazer os reparos principais, essenciais, vamos assim dizer. Mecanização da lavoura, né? É uma lavoura mecanizada? Não, não é mecanizada, tá? Perdas de água por percolação e escoamento. Então, o tamanho, né, o comprimento do meu sulco, eu devo observar todos esses fatores. São fatores muito importantes. Vocês já estão ficando cansados de ouvir isso nas minhas aulas de irrigação. Porque não é só para isso aí, são para todos os sistemas de irrigação. Por isso que nós temos muitos sistemas de irrigação. Porque cada sistema de irrigação, ele se adequa a um manejo, a um solo, ao bolso do produtor. Mais um exemplo aí, né? Nesse caso aí é tomate. Você vê que isso aí é bem, vamos dizer assim, caseiro. Mas não deixa de ser uma irrigação por sulco. Eu aposto que muitos de vocês fazem isso em casa. É um sistema caseiro, mas isso aí sim é irrigação por sulco, tá? Mais um exemplo. O sulco aqui e vai embora na área. Até se perde de vista, né? É muita água, muito rasguinho nesse solo. Pessoal, e a irrigação por superfície? Ela tem 4 fases. O que são as fases dessa irrigação por superfície? Quando eu começo a fazer a irrigação, né? O movimento que essa água faz no solo. Então, eu determino para vocês têm que irrigar essa área a cada 5 dias, durante 2 horas. Uma suposição, pessoal, tá? O que acontece? Eu pergunto para você,
Em que fase está a irrigação nesse momento? Você olha na minha cara e pergunta, é de comer ou de passar no cabelo? Eu quero enforcar vocês. O que acontece, pessoal? Nós temos a primeira fase, que é a fase de avanço. Começa com o início da aplicação da água e termina quando ela atinge o final da área. Então, eu tenho minha área para irrigar. Ela vai daqui do comecinho até o final. Qual que é a fase de avanço? É quando minha água, que saiu daqui, chegou lá no final. Tá? Quanto tempo dura essa fase de avanço? Não sei. Vai depender dos cálculos, né, que foram feitos. Isso eu tenho que irrigar por 3 horas. Quanto tempo tem que durar essa fase de avanço? Tem que ser calculado. Então, se eu perguntar, em que fase está? Ana, está na fase de avanço. Já chegou lá no final. Então, minha água começou aqui e chegou até o final. Reposição. Começa quando a água ou frente de avanço atinge o final da área e termina no instante que a vazão é cortada no início da área. Boiei, Ana. A fase de reposição, pessoal, é a fase em que, minha água avançou, chegou lá no final da área. Então, eu tenho água no começo e no final. A água de reposição é aquela água que vai ficar ali acumulando. Então, a partir do momento que minha água chegou lá no final, o restante do meu processo, ele é de quê? De reposição. Ele está encharcando o solo ali naquele momento, tá? E ele acaba quando eu desligo o meu sistema. Depleção. É depleção mesmo, tá, pessoal? Não sou cebolinha, não. Depleção corresponde à etapa entre o corte da água no início e a exposição de qualquer ponto da superfície do solo ao longo da área irrigada. Parei de irrigar, já fiz a minha reposição. Nossa, minha irrigação tem que ficar 3 horas ligada. Então, nesse período de 3 horas, eu tenho um avanço, que é quando minha água saiu do começo e chegou no final. Eu tenho um período que ficou acumulando água ali. E a depleção é quando eu desligo o meu sistema e essa água começa a desaparecer. Né? Essa água, porque não vai ficar irrigada o tempo todo. Hello, o solo é uma esponja. Lembrou? Que vai ter escoamento, que vai ficar o quê? Minha capacidade de campo. Mas ele não vai ficar lá morrendo afogado, não, porque senão eu vou matar a minha planta, tá? A verdade é essa. Então, o momento de depleção é quando já começa, né, a não ter água ali na superfície. E recessão começa no instante da exposição de qualquer ponto do solo e termina quando não há mais água sobre a superfície. Todo o meu solo secou. Recessão. Né? É quando vai chegando no final do mês, você não tem dinheiro para tomar uma, você tem que ficar em casa em recessão. Você começa a ficar na seca, neguinho, porque tá faltando dinheiro. É a mesma coisa esse caso aí. O caso da recessão é quando começa a não ver água ali no solo mais, né? Então, nós temos 4 fases na irrigação de superfície: avanço, reposição, depleção, recessão. Avanço, quando minha área começa a ser molhada do começo ao fim. Reposição, quando essa água começa a ser depositada, né? É aquele momento de acúmulo de água no meu solo. Depleção é o momento em que eu desligo o meu sistema e essa água começa a se infiltrar. Recessão, quando esse solo meu não apresenta mais água na sua superfície. Simples e prático, né? Bom, pessoal, como é que eu faço, né, a distribuição e controle de vazão dos meus sulcos? Simples, tá? Na enxadona mesmo. Ai, Ana, minha parede do meu sulco tá fechando, né? Lógico, gente. Você fez o trem ali em V. Tá passando água.
Você tem o vento, você tem mil e uma coisas, tem pessoas andando. Essa parede, ela começa a desmoronar. Né? O trem não vai ficar ali lindo e maravilhoso pro resto da vida. O que você tem que fazer? Enxada, querido. Por isso vocês precisam de muita mão de obra, tá? Ó, para fazer esse sulco aí novamente. A distribuição é feita com portas ou sifões, tá? Então tem minha porta ali, eu abro, a água entra. Eu fecho, a água cessa. E tubo janelado, que foi esses tubos aqui que eu mostrei para vocês, né? A água, ela vem tubada e joga aonde eu quero. Isso aqui, né? Perdão, aqui é sifão, gente. Falando merda pra vocês. Aqui é o uso de sifão. Tem o cano e eu tenho essas mangueirinhas que jogam a água pro meu lado, que eu quero. Simples, prático, lindo e arrumadinho. Aqui, pessoal, ó, que bacana. Essa água que vem por esse canal maior, passa por esse canal menor, onde eu faço um cálculo de vazão. Eu sei quanto de água está passando aqui por segundo. E aqui vai para a minha área que eu quero irrigar, tá? Aqui tem bastante água, tranquilo. Mais um exemplo aqui, né, pessoal? Onde tem uma canalização aqui da água. E eu levo ela onde eu quero. Super prático, super tranquilo. Mais um exemplo aí de sifões. A água vem aqui e eu canalizo ela para o meu sistema de irrigação. Olha que gracinha, ó, tubulação. Essa água vem tubulada, se desperdiça menos um pouco. E aonde eu quero que ela chegue, ela vem aí bonitinha. Aí, pessoal, eu tenho a irrigação por faixa, né? A irrigação por faixa, ela é muito parecida por a irrigação de inundação, né? Porém, esse sistema, ele é utilizado para pequenos espaços. Perdão. É utilizado para plantas com pequeno espaçamento e também pequenos espaços. É o que eu citei lá na China. Tem os mols, né? Vocês veem que eles alagam e plantam arroz. São esses pequenos talhões, né? Pequenas faixas que eles irrigam. Ficam os quadradinhos, bonitinhos assim. Olha que gracinha. Eles irrigam o quê? Esses quadradinhos. Aí cada quadradinho desse é irrigado. Fica até bonitinho de ver. E onde é utilizado, né, esse tipo de sistema de irrigação? É onde tem declividade, pessoal, longitudinal. Ou seja, um declive muito grande da área. Certo? Então, eles vêm e fazem essas separações aqui, para que a água não cause uma erosão, né? E essa declividade, ela passa a ser nula. Aqui tem perigo de causar algum problema nesse solo? Só se você pegar e inundar isso aqui demais. Ah, eu inundei isso aqui em excesso. Então, eu vou, né, ter um excesso aqui e isso vai me causar uma enxurrada. Só para vocês terem noção, pessoal, de como é feito esses quadradinhos, que gracinha. Eu tenho um canal aqui, onde tem os sifões. E ele irriga cada quadradinho desse. Aí eu tenho onde sai a saída da água, e ela sai coordenadinha, tá? Para que não ocorra uma lavagem da terra. Então a água entra de forma ordenada e sai também de forma ordenada, porque o declive da área do plantio em faixa, ele é muito grande. Se eu faço um plantio numa área dessa sem esse tipo de sistema, tipo assim, por superfície, vai ocorrer o que? Uma lavagem da área, tá? Então, em áreas com declive, eu posso plantar com inundação? Pode, desde que se faça as
faixas. Podemos dizer que são canteiros alagados, né? Se você for olhar, parece um monte de canteirinho. Mentira, tá parecendo outra coisa que eu nem vou dizer, mas tudo bem. Parecendo aquelas covas que abriram lá em São Paulo, mas tudo bem. Então, eles fazem um monte de canteirinhos aqui, e nesses canteiros são alagados, inundados e são conhecidos como faixas. Bom, pessoal, dentro da irrigação, nós temos toda irrigação tem vantagens e desvantagens, né? E essa por superfície também tem suas vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, menor custo unitário. É barato mexer com isso. Adaptável à maioria das culturas, verdade. Desde que você não deixa muito tempo a sua raiz morrer afogada, se adapta. Simplicidade operacional. É simples. Vocês viram que não precisa de um nanômetro, vocês viram que não precisa de um negócio para fechar água, vocês viram que não precisa de capitalizar essa água. Não, é super simples, né? Nenhuma interferência nos tratos fitossanitários. Não interfere, gente. Se eu tenho que fazer aí uma aplicação de um defensivo agrícola, é só fazer quando estiver seco. Não vai influenciar em porra nenhuma. Aproveitamento de água de baixa qualidade. Física, química e microbiológica. Porque se eu tenho uma água muito suja para o sistema de microaspersão, eu preciso de quê? De 2, 3 tipos de filtro. Passo pelo filtro de areia, depois passo pelo filtro de tela, e assim vai. Esse não. Esse eu estou andando e cagando para a qualidade da minha água, né? Vai corroer algum sistema? Não. Vai entupir algum bico? Não. Então eu chucho água na minha área. Uniformidade de distribuição pouco influenciada pelos fatores climáticos. Verdade. Tá fazendo aquele solão, tá evaporando água, problema, tá entrando água também no 12 no meu sistema. Minha planta tá recebendo água do mesmo jeito, né? Independente da altura da planta. Por que independente da altura da minha planta? Sistema por aspersão. Dependendo do tamanho de sua planta e o jeito que você tacar água lá na bichinha, né? Você vai matar ela. E vai mesmo, porque você vai desfolhar ela todinha. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, cuidado. Limitações. Exige maior mão de obra. Lógico, você vai rasgar um suco daquele na enxada sozinho? Não vai, né, gente? Você vai precisar de mão de obra. Lógico, óbvio. Dependente da condição topográfica. Também, né? Não tem como, de qualquer jeito, você fazer uma irrigação por superfície ou por suco em qualquer terreno. Você não vai fazer essa irrigação lá em Cuiabá, né? Que só tem morro. Lá no sul de Minas, que só tem montanha. Pelo amor de Deus, né? Você tá ficando doido? Exigência de sistematização ou regularização do terreno. Lógico. Se eu tô falando que não dá para fazer em qualquer topografia, você tem que adequar o terreno. Solos excessivamente permeáveis. Yes. Né? Eu não vou fazer esse tipo de irrigação com solo arenoso. Você tá louco? Dimensionamento requer conhecimentos obtidos no campo. Quais são os parâmetros do seu campo? Qual é o seu tipo de solo? Qual o declive? Qual a topografia? Qual o plantio que você vai fazer? Exige conhecimento, gente. Exige raciocínio. Não é nem conhecimento, basta a pessoa raciocinar, tá? Não possibilita a aplicação de fertilizantes e nutrientes via irrigação, verdade. Nos outros dois sistemas, permite que vocês trabalhem a fertirrigação, ou até mesmo coloquem, né, algum produto químico para ser aplicado nas plantas. Nesse caso aí, não, né? A água está entrando e saindo no 12. Como é que você vai diluir um produto? Não tem como. Requer avaliação periódica. Gente, tem que andar na área. Tem que andar por quê? Senão vocês causam, gente, uma vossoroca. Se você vê parte dessa área que está causando já pequenos sulcos fora do comum, né? Não foi um sulco que eu fiz para conduzir a água, e sim um sulco causado por enxurrada.
Seu solo está pedindo socorro, você está injetando água demais, não tem como. Baixa uniformidade e eficiência comparada às aspersão e localizada, verdade. Por quê? É uniforme? Não. Você sabe que entra uma quantidade de água. Se ela vai ser espalhada igual ou não, você não controla isso, né? E eficiência, perde-se muito, pessoal. Perde-se muito nesse tipo de irrigação, tá? E era isso que eu tinha para passar na aula de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, falar qualquer coisa? Tá tudo tranquilo? Professora, Tranquilo. eu quero dizer que nessa parte a gente observa que há muito desperdício de água, hein, também. Eu falo, tá desperdiçando. Esse tipo de irrigação é o que mais joga água fora, sai fora. Não dá, não. Se perde muito. Mais alguém? Não, né? Tranquilo. Então, pessoal, o que que acontece? Deixa a presença aí. Eu já vou desligar aqui, colocar a câmera para gravar, liberar para o próximo professor. E até terça-feira. Bom descanso para vocês, bom feriado, que segunda-feira é feriado. E se cuidem, porque o Covid está aí pegando no doce. Tá? Qualquer coisa, tamo aí, pessoal. Um abraço, bom descanso para todos.